Olá, está começando mais um episódio do nosso podcast Raízes Ouro Verde. E agora, já no começo, a gente quer agradecer a cada um de vocês que está acompanhando, a cada associado, não associada, que tem acompanhado as nossas histórias aqui no nosso podcast, que é o nosso espaço onde nós falamos sobre transformação, nós contamos a história da nossa região e, claro, a gente aproveita também para observar o futuro da nossa cooperativa. Já chegamos ao 6º episódio, né, Bruno? E antes da gente começar a falar um pouquinho de qual é esse 6º episódio, eu quero fazer um convite para você que nos acompanha. Se você está acompanhando pelo YouTube, vai lá, acompanha, segue, né, o nosso canal no YouTube, ativa as notificações para você ser informado toda vez que a gente lança um episódio novo, que é todas as segundas-feiras. Ou se você está nos acompanhando no Spotify, também você pode ir lá seguir o Raízes Ouro Verde e assim você vai ser notificado de sempre que a gente lançar um episódio novo. E também você pode acompanhar pelo site, que tem todas as informações dos 35 anos da cooperativa. É o sicrediouroVerde35anos.com.br. E agora a gente está aqui então, né, Bruno? Para mais um episódio, o 6º episódio, como a gente disse, e a gente já contou muitas histórias de pessoas por aqui que trouxeram essas transformações para nossa região. E esse também, a gente tem dois personagens muito especiais, né, Bruno? Isso mesmo, Camila. Olha, a gente tá vindo aí com uma boa sequência de boas histórias, né? E hoje, o nosso 6º episódio não será diferente, por isso que nós estamos contando histórias reais de pessoas que trabalharam, que acreditaram e que têm colhido bons frutos, né, quando a gente fala aí do desenvolvimento comunitário. Por esse motivo, estão aqui com a gente os nossos convidados de hoje, o Hermes Fumagalli e também o Valdir Giareta, pioneiros, empresários e os primeiros presidentes da Cred Lucas. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Raízes Ouro Verde. É uma alegria receber vocês aqui. Obrigado. Obrigado pelo convite, né? E esperamos contribuir com as nossas histórias. Com certeza. Temos certeza disso. E para a gente começar, então, a gente costuma fazer uma pergunta para todos os nossos convidados que vêm aqui até o nosso estúdio. Como o tema do nosso podcast diz Raízes Ouro Verde, a gente costuma sempre começar perguntando quais são as raízes de vocês? Quais são as suas raízes, seu Hermes? Quais são as raízes suas, seu Giareta? Fazer a largada. Eu sou lá do Rio Grande, né? Nós gaúchos costumamos falar em Rio Grande, nem Rio Grande do Sul, Rio Grande. Já se sabe, mas era Rio Grande do Sul. E lá de uma cidadezinha bem pertinho da Argentina, Criciúmal, a terra dos goleiros. Antigamente nós tínhamos o Tupi de Criciúmal lá. Eu nasci em 49, nasci lá em Criciúmal. Aí fiquei lá até 11 anos. Depois eu voltei, né? Depois eu saí de lá, nós viemos para o Paraná. E lá nós ficamos um período, o pai e eu, e a família, enfim, ficou lá um período bom, razoável. Primeiro em Marechal Rondon, 4 anos, depois em Palotina, mais de uma década. E daí viemos para o Mato Grosso, em 80. Em 79 veio o meu irmão, o Arnaldo, né? E depois, em 15 de maio de 80, eu vim a primeira vez aí. Vamos contar um pouquinho também das suas raízes, né? Como que você chegou a Mato Grosso? Quem é Valdir Giareta? Valdir Giareta é um sujeito que nasceu numa cidade chamada Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul. Criou-se em Carazinho. Aí estudei por lá, fiz técnico agrícola em Cachoeirinha. Tá? Voltei para Carazinho, trabalhei em cooperativa, na extensão rural em cooperativas. Depois parti para administrar fazendas. Aí administrei fazendas no Rio Grande mesmo, a fazenda do Grupo Zamboni. Por alguns anos, depois eles compraram uma propriedade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 75. Eu tinha 23 anos. Aí juntei uma mala, 3 peão e ônibus, né? E vim para Campo Grande, abri a fazenda para os caras. E dali meu sonho era um dia ter um pedacinho de terra, né? Meu pai foi colono daqueles de matraca, tá? De plantar de matraca, de colher com os outros a laço, né? Mas eu trouxe isso no meu sangue, né? E eu queria um pedacinho de terra de qualquer maneira. Tem umas coisas hilárias na minha vida, uma história que mais tempo. E aí, de Campo Grande eu fui para São Gabriel, que é um lugar novo, quase que nem aqui, quando eu vim aqui, né? Eu me lembrei de São Gabriel, fiquei 8 anos lá. Em 86 vim para cá no projeto Prodecer, né? O projeto Prodecer era um projeto financiado
pelo governo japonês e brasileiro, em que 51% do aporte era brasileiro e 49% era japonês. E os japoneses estavam botando dinheiro no mundo para desenvolver a cultura de proteína vegetal, porque eles estavam na mão dos americanos para fechar a necessidade deles lá. Então, eles começaram a fazer aportes no mundo todo, onde poderia ter o desenvolvimento de cultura vegetal que desse proteína vegetal. Mas daí o Prodecer entrou. E quem trouxe o Prodecer para Lucas foi a Cooper Lucas, através do seu Anton Huber. Tá? Ele foi, como precisava de dinheiro, precisava implementar a cooperativa, precisava fazer armazém, tal e coisa, e ele não tinha, e o Prodecer fazia isso, dava recursos para fazer isso. E aí, lá na Cooper Lucas já se dividiu o poder naquela época. No seguinte, bom, alguns tinham que ser do Prodecer, alguns tinham que ser do INCRA, né, dos assentados, e alguns dos pessoal que já estava aqui. Onde entrou o Matsubara nessa história. Tu diz entrou na ele diretoria como, lá da cooperativa? Da Cooper Lucas. E, por extensão, na hora da Sicredi, mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Tá? Vamos juntar força, em vez de... Não, você não. Todo mundo junto. Tá? Nunca me esqueço que na época da Cooper Lucas, da minha diretoria que eu participei, que era o seu Anton, aí depois o seu Anton, aí entrou uma diretoria nova, pegou a força toda, inclusive o Werner Cotrade, foi o primeiro prefeito, puxamos ele para dentro, porque nós precisávamos também do poder do Poder público do legislativo, do executivo do município, né? A ideia do cooperativismo de crédito nasceu da origem ali do cooperativismo de produção que já existia, já estava fortalecido aqui no município, é isso? E vocês dois já faziam parte, né, desse movimento. Na verdade, como o Valer falou, se ouviu, e essa mentalidade, se ouviu alguém falar que havia possibilidade de se criar um banco cooperativo, uma cooperativa. Daí, a partir desse momento, foi lançada a semente e ela germinou ali dentro. E, realmente, tivemos que vender soja verde na Cooper Lucas para fazer o capital, para poder... Mas foi complicado. Aqui é o seguinte, o pessoal do assentamento eram todas pessoas bastante humildes, mas bastante. Tá? Não era humilde, era bastante humilde. Nós do Prodecer já viemos numa faixa etária diferenciada. Mas assim mesmo, administrativamente, você tinha algumas coisas e nem todo mundo andava dando dinheiro. Então, a verdade é a seguinte, a necessidade fazia se agruparem. E quando nascia uma ideia de que podia dar um resultado positivo, todo mundo se juntava para fazer aquilo funcionar. Essa é a nossa realidade. E até hoje, aqui eu costumo dizer o seguinte, se alguém vier aqui, um cara lá de qualquer lugar, ó, tem uma empresa, a empresa diz o seguinte, tu cuspir para cima, tiver um vento a 20 por hora de norte a sul, vai te dar um saco a mais de sorte de plantar soja, tem alguém que vai experimentar, para ver se é verdade. Então, a mente aberta, isso que eu quero dizer. É a mente aberta, está aberto, acessível às novas informações para poder incrementar a tua atividade. Sim, Valer, é verdade. E tem mais, né? A cooperativa, ela realmente deu suporte para isso aí. E nós precisamos também, a filosofia, corria na época também não sei se era do padre ali, ou daquele menino que eu acabei de falar ali, que poderia ser o mártir da própria... Rock Schmidt. Que falava, olha, vamos formar um banco cooperativo, que o lucro que nós tivermos será nosso. Porque o banco... se bem trabalhado, se não der, o banco nunca vai dar prejuízo. É diferencial da lavoura, que a lavoura você planta no tempo e você não sabe se você colhe. E se o banco for bem gerido e investir o dinheiro em fontes seguras, em fontes e tiver recursos para financiar, esse terá lucro e será vosso. Essa foi a mentalidade e por isso que o pessoal aderiu, bastante aderiu. Não, vamos criar essa entidade que vai ser nossa. E funcionou. Hoje, daí é interessante observar da época, né, Valer, nós temos hoje remanescentes da época que nós temos o Eledir, e tem, como é que é o nome da nossa querida colega de trabalho? Aposentada já, eu acho que se aposentou. Ela não trabalha conosco?
A Valquíria? A Valquíria. Ela saiu faz pouco tempo. Faz tempo, né? Não sei se Aham. aposentou, Era o que que adolescente era? dela. Era ela e a Idamar, Eu No naquela primeiro. foto que tem ali, né? Era ela e a Eu Idamar. assinei a carteira de trabalho dela. O Valério acho que assinou a do Eledir, mas a mim... Nós eu queremos saber assinei. essas histórias também, mas antes Não, deixa eu do perguntar uma Elidir outra. Foi o teu tempo ainda, foi porque quem Eu- selecionou não, o Elidir foi o Luiz Matsubara, que era o o vice-presidente. Eledir conversou comigo, daí eu falei, não, nós vamos. O Eledir, primeiro ele veio conversar comigo, conversamos longamente, uma meia hora lá no escritório, falei, não, dependendo de mim, vamos conversar com a diretoria, com o conselho de administração, e se assim for, tinha mais um outro menino que também era candidato, mas foi preferido o Eledir. O Eledir ganhou Para a ser o primeiro preferência. gerente, né? Primeiro Para ser o gerente, posteriormente, depois, ele pegou os dois, era gerente e mais tarde, lá mais uns 3 anos, mas 4 para anos frente depois, ele veio ser gerente e, ao mesmo tempo, presidente. Presidente. Acumulou esses dois cargos. Mas foi do nosso tempo isso aí, foi do tempo do Valdir e... No meu tempo. Foi depois que o Luiz saiu, aí fui presidente, inclusive quem entregou o mandato para o Elidir fui eu. Isso. Então, explicando aqui, né, para quem está nos assistindo, então, seu Hermes foi o primeiro presidente ainda dessa comissão que teve toda essa mobilização para fundar essa cooperativa. E aí, seu Jareta foi o secretário, na verdade, né, do seu Hermes, é isso? O Luiz era o vice-presidente, o Hermes presidente, o Luiz vice e eu secretário. Depois o Hermes saiu, aí subiu o Luiz para a presidência, eu vice, e secretário foi o Gemelinho, não foi? Eu não me lembro, Valdir, me perdoe. Alguém deles saiu, ou o Gemelo secretário do conselho, não sei se é verdade. E aí depois o Luiz saiu, eu fui presidente, aí fechou o meu mandato, teve eleição, tal e coisa, e por algumas situações pessoais, eu achei que devia abrir mão do espaço, dar espaço para outras pessoas, eu Elidir. Aliás, Foi consenso que o Elidir fosse o presidente e E ele assumiu. O Valdir sempre teve essa mente aberta, né? O Valdir de trazer, dar chance para que ele ficou o tempo dele, ele falou, não, agora deixa eu dê oportunidade para outro líder e para que se criem outras ideias e nisso ele é muito aberto, né? Parabéns a ele. Foi interessante, foi muito interessante. Você criou novos pensamentos e nós trabalhamos muito em cima disso. E tivemos dificuldades em alguns momentos, mas foi superado, graças a Deus. Eu quero só fazer um registro agora hoje, porque onde funcionou a primeira vez nosso Cred Lucas era na casa do Paulo de Davi, que hoje parece que está adoentado. Então eu quero pedir, e eu rezo por ele e peço que ele tenha saúde. Na casa dele é que nós... Foi o primeiro escritório, digamos Primeiro assim, lugarzinho lá. sede. Aquele Deve prédio na ter. frente Perto da igreja que é lá, na né? frente da igreja, do lado Que era o lateral da centro, igreja. né, Valdir? Lá era mais central, né? É pequenininho lá, gente. Na época, o centro da cidade era Não, para lá, ali, né? é verdade. Lá era o lugar, você saía a pé. Quando saía a pé para você passar aqui lá em cima, levava 1 hora, porque é grande. De lá embaixo, lá onde é que era a Cidade Velha, lá, onde era a sede do INCRA, para você ir até lá em Não, cima, hoje é lá grande, no hoje é comprido. Café da Hora, lá onde é que a gente tomava a cachaçinha da gente lá, no barzinho lá em 85, 80, isso antes até da nossa Cred Lucas. Mas é essa história de Lucas e consequentemente também as raízes da Cred Lucas, né? Porque é o povo, é esse povo que criou, que deu... Que queria fazer, né? E esse retomando povo um pouquinho assim, pelo registro da história, nós temos 27 associados que foram os primeiros que foram lá assinar a ata. Então, pelo que vocês estavam falando, né, pelo esse perfil desse povo da época, né, seu Gereta, um povo que queria experimentar o novo, foi difícil chegar a esses primeiros 27 nomes? Qual é a lembrança de vocês? Como foi mobilizar essas primeiras pessoas que fizeram parte e depois trazer os primeiros associados, que foram os que efetivamente começaram a colocar capital? Nós começamos a girar as coisas, eu nunca me esqueço, saímos aqui na cidade para buscar alguém para fazer o logotipo da Cred Lucas, tá? Olha, E aí eu devo lembrar uma pessoa, né? A Denise, engenheira, foi quem nos deu
o delineamento de como é que seria a capa do talão de cheque. Aquela do Rio Verde, com a palmeira, tá, foi ela, e uma fotografia, aí deu ali, aí saiu. Saiu o tal do cheque, Cred Lucas. E aí, meu filho, para alguém receber, porque aqui é o seguinte, era uma época que era muito difícil, a situação financeira da região era muito ruim. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui na Mutum comprar numa loja, fui eu e minha esposa, e chegamos lá, tal coisa, escolhemos as coisas todas, deu um X, quando eu abri o cheque lá, o cara disse assim, não, cheque eu não sei. Então devolve as coisas que eu tenho cheque. Não, mas é da Cred Lucas, não quero saber. Cheque, olha, veio cheque de diamantino, estou cheio de cheque de diamantino, estou quebrado aí. Então o grande problema na época, além de ser uma instituição nova, era a credibilidade do financeiro da região. Era muito difícil. Então, quando eu ia para o Cuiabá, eu fazia questão, de repente, passar num botequinho, ir lá, tal coisa, e pagar com cheque, dizer assim, ó, o senhor pode receber que isso aqui, se o cara tem talão de cheque, é porque tem a cota capital e o banco está garantindo, para poder começar a fazer o nome das coisas, né? Gerar essa relação de credibilidade. Exatamente, fazer a credibilidade do documento que tu tem na mão, né? Tá? Para as pessoas aceitarem, porque naquela época, assim, dinheiro, muito pouco se tinha na mão. Todo mundo era talão de cheque. O talão de cheque era o bicho da goiaba, como se chama. Então, só que a pessoa tinha que receber esse talão de cheque. Esse cheque, tu vai pagar um cheque, o cara, não, eu não recebo. E tinha o direito de não receber, ninguém tem nada. Só antes que me foge a mente, falasse muito bem do logotipo, então, cachoeira lá, o rio, que é uma coisa bonita, né? E daí, numa reunião que nós tivemos da diretoria, aí era preciso que também se colocasse uma frase lá. E aí eu questionei com os meus companheiros que estavam do lado. Eu tenho uma frase aqui, agora, ela é questionável, se assim tiver outra melhor, que seja: a união faz a força. Eu não sei quanto tempo permaneceu no nosso talonário. Bastante tempo, né? Eu tenho mas aquela lá foi uma das coisas que o Valério falou, nesse momento eu não me consta, posso até estudar. Falei, bom, enquanto fica por essa aí, se aparecer outra, pode pôr outra, não me incomoda. E ela permaneceu assim, ficou por bastante tempo. Porque realmente era uma realidade, então. Era a união dos esforços de vocês ali para poder criar essa instituição aí. E aquele que ele comentou ali sobre a imagem bonita do... Foi fato. Coisa boa. E como que foi, então? Pode perguntar, Bruno, aí, perguntar daquele iniciozinho ali. É isso, desse início e também da questão da confiança. Quando que esse cenário começou a mudar? Eu acho que é curioso, né? A questão dos talões de cheque, chegar nessas outras cidades e os novos associados, que a gente chama hoje em dia, começaram a criar essa relação de confiança, porque eu acho que a gente já falou isso, inclusive, em outros episódios aqui do podcast, um trabalhinho de formiguinha, de ir conversando, de estar no comércio, de estar na casa, de estar na rua, de estar na igreja, no pátio da igreja. Como que vocês viram essa relação de confiança sendo construída? Para te ter uma ideia, houve uma época que nós fizemos o seguinte, fizemos uma listagem, município, fizemos uma listagem de todas as empresas de Lucas que tinham conta na Sicredi, na Cred Lucas. E entregamos para o cara. De preferência esses que são sócios igual a nós. Isso foi feito. Tá? Se foi bom ou foi ruim, não sei, mas nós fizemos isso porque nós tínhamos que fazer com que o teu dinheiro não saísse do meu caixa, trocasse papel, mas o dinheiro estava aqui guardado. Tá? Essa é uma ideia que nós temos para fortalecer a nossa caixa. Nós tínhamos que ter caixa, porque na verdade é o seguinte, quando chegava o dia de manhã, tu ia lá no Banco do Brasil, tinha 5 lá e de repente tu tinha 8 cheques para descontar em cima desses 5. Então, tu tinha que ter as coisas mais ou menos controladas. E o controle era na caneta, né? Não tinha nada de computador. Era um caderninho, né? Não, era caderninho mesmo, tá? E aí essas coisas vão fazendo com que você vai unindo força. E cada dia um aprendizado, né? Outra coisa, aí nós tínhamos situações, por exemplo, do cara, de repente, passar um pouco do limite. Só que nós conhecia todo mundo, nós chamava o cara e o cara vinha, nós íamos buscar o cara, sentava, como é que é a situação, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que você faz, né? Situações, por exemplo, de ajuizamento também, que nós tivemos algumas vezes, todo banco tem isso, né? Então, coisa de pessoas que o cara ficava até sem jeito, porque a coisa era tão familiar, tão junta, que quando tu chegasse para chinchar, alguém dizia assim, pô,
tu tá com um problema financeiro aqui, o cara não tinha nem jeito de, né? Então, e outra coisa, e aí também se ajudava, se ponderava, se organizava, se arrumava alguém. Hoje se faz ainda isso, mas com menos intensidade que lá naquela época, porque todo mundo sabia também a situação de todo mundo. Quer dizer, aqui era um livro aberto, né? O cara plantava 5 hectares, se ele dissesse que tinha colhido 500 sacos, tu já dizia, não é verdade, né? Tu não tem como fugir disso aqui da tua realidade, né? Então, era legal no seguinte sentido, você não fugia do que você era, você jamais contava o que você não tinha, tá? Porque todo mundo sabia a tua história. Então, ficava até mais fácil da gente se ajudar, né? Porque eu sabia o teu problema, tal coisa, se eu pudesse te ajudar, eu dizia, não, vamos, tá aqui, vamos lá, vamos organizar as coisas, né? Então, isso fez com que se aglomerasse as forças e você criasse uma credibilidade. Porque, na verdade, é o seguinte, quando tu tá numa dificuldade, um cara te ajuda, o que tu faz? Não, esse é meu parceiro. Claro. Tá? E a ideia da Cred Lucas era essa. Era nós nos ajudarmos. Todo mundo tinha muito pouco. Só que o pouquinho unido dava bastantinho. Se tu a conta gota, tu servia todo mundo ficava feliz. Essa é a realidade das coisas. E a partir dessa credibilidade, desse ajustamento de força, é que se criou e veio o que deu. Né? E foi para vocês, né, gerirem um negócio que para vocês também era novo, né? Os dois agricultores, você já tinha tido uma experiência, né, seu Rodir? Você falou de cooperativa. Não, da cooperativa de produção. De produção. Aqui também, a experiência anterior era numa cooperativa de produção. Mas era... Como foi gerir do zero um negócio que estava sendo criado, né? Que era tudo novo para vocês, criar do zero aquele empreendimento ali, aquela primeira salinha, contratar as primeiras pessoas, saber como que fazia aquele negócio. Como foi? Era um pouco complicado, muito. Tinha que ser palpar muito, tinha que ter muita cautela, tinha que ter, sei lá, precaução. Mas sem gente não podia ficar também, você tinha que contratar alguém para trabalhar, né? E a gente saiu contratando um outro lá, era poucos funcionários, né? Um recinto muito humilde de trabalho e tal. Foi assim que foi. Foi crescendo, foi subindo e foi até que um dia superou essa fase. É uma época aí a Sicredi do Rio Grande do Sul mandou duas pessoas para cá, inclusive estão na foto ali da abertura, tá? Eles passaram uma semana aqui com a Idamar, com a Valquíria, o Elidir, o Luiz acompanhando também, o Stefanello, como é que é o nome dele? Nereu, tá? Que é um sujeito também que nunca mais via, não sei que fim deu, mas um cara que nos ajudou muito. É um cara que nunca exerceu nenhum cargo, tá? Mas era um cara assim, era funcionário da Cooper Lucas, mas ficava com nós 10, 11 horas da noite ali, fazendo documento, discutindo e tal, e coisa, participou muito, tá? Só que uma pessoa que nunca exerceu nenhum cargo dentro do contexto, tá? Então, digamos assim, foi um funcionário padrão, de alto padrão, né, de ajuda, tá? Então, as pessoas vieram de lá e aí fizeram, né? E volta e meia, aí começou a crescer a central de Cuiabá, né? Porque aí Cuiabá começou a desenvolver a central e a central começou, né? Eu nunca me esqueço que aí começou, de repente, se comprar por Cuiabá, né? Algumas coisas, tá? Aí houve alguns problemas numa época, mas aí a central começou a trabalhar, né? E aí, ao momento que a central começou a trabalhar, começou a nos dar um pouquinho de apoio também, tá? Mas algumas coisas eram muito nossas. Por exemplo, a compensação com o Banco do Brasil. Quem negociava a compensação com o Banco do Brasil eram nós aqui. Nós ia para dentro pro gerente do banco e tratava, porque eles não nos cobravam isso, né? Então, quando o outro toma cada lá, eu te cedo aqui, mas eu quero aqui, vai, né? Uma negociação. E nessas coisas, tu sempre aprende, né? Tu vai aprendendo, porque... Por que o cara trabalha em cima disso aqui? O que dá para ele isso aqui? Qual é a vantagem que ele tem que ele prefere esse lado e não esse, né? E aí, então, nós vamos agarrar aqui, que aqui para nós é interessante, né? Essas coisas assim. E aí tu vai aprendendo, com o dia a dia tu vai aprendendo. Dizer assim que nós tínhamos grandes conhecimentos, não tínhamos, nós íamos tateando as coisas, né? Mas era bom, era, digamos assim, construtivo para a nossa vida particular, né? Porque tu tá gerenciando uma coisa. Esse é um lado bom da cooperativa e o que reforça o sistema cooperativista, que tu tem um retorno desse dinheiro que tu paga. Essa filosofia, na verdade, ela frutificou desde o início, criou-se na mente desses que organizaram. Vamos criar um banco para nós, porque se ele for bem gerido, se nós tivermos a possibilidade, que o dinheiro vai ser nosso.
Nós não tem intempérie. Mas é que a necessidade era tão grande de nós demonstrar que a ideia era boa, que não tinha como, né? E outra coisa, as pessoas são super sérias, simples, né? Ninguém tinha grande formação, tal coisa, mas todo mundo com interesse de fazer uma coisa funcionar. E aí vem aquela coisa, né? Quando ninguém tem nada, todo mundo ajuda todo mundo. Para a gente avaliar de que maneira que a chegada da cooperativa ela transformou a economia local naquela época. Nós não tínhamos como fazer milagre. Então era um banco humilde, não podia mexer com uma macroeconomia que nós não tínhamos como bancar, como financiar. Tanto as terras não tinham documento, o produto agrícola não valia muito dinheiro. Então foi uma coisa assim, muito coisa de coração, de amor. Vamos trabalhar em cima desse banco cooperativo para amanhã depois. Para a gente, com o tempo, passado o tempo, hoje ou alguma década atrás, Sicredi para nós é um baluarte, para nós é espetacular, né? Financia a colhedeira, financia isso, onde é que na época não tinha nem como, o BNDES não tinha recursos para mexer nessa macroeconomia. E se financiasse também não receberia, porque a agricultura não tinha, era deficitária. Uhum. Não tinha receita. A receita e a despesa não fechava. Mas hoje, se a gente for olhar para trás e pensar ao longo desses 35 anos, tudo que a cooperativa fez girar na economia aqui do município e da nossa região, vocês conseguem mensurar o tamanho desse impacto para a comunidade, caso esse dinheiro que ficou com os associados que fica aqui tivesse ido para fora? Eu não tenho cálculo, é uma coisa que me perguntam de vez em quando, eu não tenho cálculo de qual é o percentual de dinheiro que o município de Lucas do Rio Verde cria e que fica aqui, tá? Digam assim, a nível de economia geral, tá? Na agricultura mesmo, né? Tua rentabilidade aqui, 15%, 10%, 12%, por aí. né? O resto vai tudo embora. Todas as ações sociais que a Sicredi, a banca, mantém, tá? Que tem diversos programas aí, é fruto do quê? Da sociedade daqui. Quer dizer, o dinheiro daqui dessa sociedade vem em benefício dessa sociedade. Isso é extremamente importante. E isso, digamos, é uma bandeira que a Sicredi usa muito, e tem que usar mesmo. Eu acho que é uma bandeira que tem que ser usada, porque é uma bandeira que tem muita força, né? Você diz o seguinte, não, eu ganhei aqui, eu estou botando de volta aqui. Tem algum fato, assim, que foi muito marcante para vocês, dessa contribuição para a cooperativa? As primeiras assembleias, depois, tá? Primeiro ano fechado, o primeiro resultado positivo. Apresentar aquele resultado. Representar aquele resultado, sentir no teu associado, teu olhar na frente, né? Deu certo, foi bom, é interessante, vamos continuar, vamos aumentar, né? Vamos contribuir. Isso satisfaz as pessoas, tipo assim, um sujeito humilde, que eu sempre fui e sou até hoje, de ajudar a bancar uma ideia e ver que aquilo dá certo. Acreditamos que um ponto semelhante para os dois é esse orgulho de pertencimento. Então a gente gostaria de saber como que foi essa experiência pessoal de cada um de vocês dois, ao ver a cooperativa dando resultado, ao ver a cooperativa prosperando, a cooperativa se desenvolvendo. Na verdade, é um dos pontos da minha vida que eu sempre tenho dito, que eu me sinto feliz. A palavra orgulhoso me sinto feliz. Pode falar orgulhoso. Orgulhoso no bom sentido, né? Porque a palavra orgulhoso também tá. Eu me sinto muito feliz de ter participado e ser presente, estar presente ainda hoje, numa coisa que deu certo, está dando certo e vai dar certo, e que marcou. Nós lançamos a semente, caiu em solo fértil, prosperou, deu bons frutos, e daí para frente está. E é assim que nós queremos que continue, e que, como nós fomos, nós queremos que outros venham com ideias melhores, com certeza muito melhores que as nossas, e que as pessoas que estão aí, que sempre pensam no dia da manhã. O que será no dia da manhã? Traz mais a juventude. Vamos trazer a juventude, vamos dar chance para que essa juventude
também estude esse problema e que abrace a causa. E que leve em frente a causa. Eu costumo dizer o seguinte, que você vem ao mundo, isso é um certo ponto. Eu tenho uma certa idade já, e quando tu chega nessa minha faixa etária, eu me acomodei. Tem algumas pessoas que continuam tocando e eu resolvi, um certo momento, eu assim, vou viver minha vida, porque se eu não viver agora, eu não vou viver mais. Bom, tudo bem. E a vida tem que ser vivida enquanto se tem saúde. Depois, né? Mas, chega um certo ponto, tu começa a avaliar o que foi tua vida. Tu veio no mundo para fazer o quê? Algum tempo atrás, uns amigos do meu filho foram lá em casa, comer uma carne, eu assei a carne para eles, começamos a conversar, e lá bastante, tinha as 4 meninas também, e conversando. Aí, porque não sei o quê, aí eu comecei a contar a minha história de juventude, eu vim numa família bastante humilde, tá? E tive dificuldades, tal coisa, eu contei, tem algumas que são hilárias, tá? Umas coisas assim, e riram, tal coisa, eu digo, tudo bem, essa é a minha história, e a tua, qual é que é? Me conta. Não. O que tu tem para contar? Se chegar, digamos, tu tá velhinho, sedente, coisa, vovó, o que tu fez da vida? O que tu fez? Conta, vamos. Tu fez. Acho que a função da vida é essa. É você ter uma história. Feia ou bonita, mais para frente, mais para trás, você tem que ter uma história. Eu costumo dizer o seguinte, existem 4 situações. A pessoa que faz a história do livro, a pessoa que escreve o livro, a pessoa que lê o livro e a pessoa que não sabe ler. Tu tem que te situar dentro disso aí. O cara que faz a história é o cara que fomentou a situação. Aí tem alguém que vai contar a história. Vocês estão contando uma história. E tem alguém que vai assistir a história que vocês estão fazendo. Tá? E aquele que nunca viu nada e não vai ver nada, e pronto para ele. E a vida é assim. Eu me sinto orgulhoso de ter participado. E digo mais, não fui nenhum expert e também não de baixo. Fui do meio, mas ajudei, né? Sempre que precisava, eu tive junto, tive com as minhas ideias. Não sou um gênio, mas também tenho as minhas ideias. E, graças a Deus, isso deu frutos. E fico feliz com isso. Quando eu olho situações que eu participei dentro da sociedade, e naquela época, Lucas do Rio Verde, até por participar da Cooper Lucas, a Cooper Lucas era uma liderança a nível de desenvolvimento do município, eu participei de praticamente todos os atos que houveram aqui dentro em prol de uma situação melhor, de melhorar alguma coisa, tal e coisa. Sempre participamos. Nós participávamos, quer queira, quer não queira, nós estávamos dentro do contexto. E dentro dessas coisas, algumas ideias nós fomentamos, nós ajudamos a criar. E aí tu sente orgulhoso. Bom, isso aqui, esse pedaço é meu, esse pedaço eu fiz, esse pedaço eu ajudei. Então... E alguns com os outros. Alguns eu escrevo a história, outros eu leio. Sem ler eu não quero ficar. Mas estão sempre envolvidos, né? E nós ficamos muito felizes, agora já nos encaminhando para o final, né, Bruno, do nosso podcast, de ouvir essas histórias, de nós, né, Bruno, podermos contar essas histórias, compartilhar, e desejamos muito que essas histórias também inspirem, então, essas futuras gerações que precisam, que vão se mobilizar para fazer e construir esse nosso futuro, né? E assim como vocês esperam. Vocês querem deixar uma mensagem, então, final, seja para essas pessoas que, como vocês fizeram parte dessa história, seja para essas futuras gerações que vão pegar agora essa história e levar para o futuro? Na verdade, eu gostaria que a entidade, o sistema, agora é um banco, Sicredi, mas não deixa de ser cooperativa, né? Ouro Verde é ainda um banco cooperativo, tal, e que ela fosse sempre mais progresso, mais e mais, mas que visse bastante a parte humana dos seus colaboradores, investisse bastante neles, para que eles tivessem uma riqueza de cultura e que essa cultura viesse em benefício da próprio sistema, enriquecimento, trazer lucros para nós através da sua inteligência, da sua aperfeiçoamento. E, então, que dê bastante, e que vê também, e que veja o lado sempre humano. Me parece, eu não vou... nós somos uma cooperativa, e como tal, não cabe muito bem a colocação. Mas é preciso que se dê mais o olhar às pessoas que precisam ser ajudadas. Porque eu comentei uma vez com o padre João Weidmann,
Falei, você sabe que a pobreza absoluta, ela é um tipo de uma escravidão terrível, porque quando eu era jovem, quando eu tinha lá meus 18, 20 anos, eu quis estudar e eu precisava comprar uma bicicleta. E eu fui ao banco para pegar, quem é teu balista? Eu não sei se eu tenho, não tenho a balista. Não, você não vai ter nada. Então é o seguinte, nós temos que, os bancos todos, e a nossa cooperativa, tentar botar na mente o que nós podemos fazer de caridade. O banco não pode dar dinheiro, porque o dinheiro é nosso, é meu, é teu, é nosso. Como é que você vai pegar e dar? Mas emprestar de uma maneira com que esse dinheiro, ele frutifique também dentro da pessoa como ser humano e como obra de caridade. Porque caridade não é só dar aquilo que você tem de si, mas dar daquilo que você é. Então, ajudar para que a pessoa seja. E nesse ponto, ajudar em escolas, ajudar em os próprios... toda a sociedade. Então, isso que eu gostaria que fosse mais implementado. Essa é uma mensagem que, sei lá se... né, se cabe, mas que eu gostaria que fosse. Muito obrigada, seu Hermes. Na verdade, eu sou um pouquinho, digamos assim, descrente das gerações que estão vindo aí, pelo que eu vejo. Logicamente que isso tudo tem um número, tem uma quantidade, né? Não vou dizer assim, todo mundo é, mas assim, a geração mais jovem hoje está muito assim, irresponsável. Porque nós, pais, deixamos isso a eles. Isso me preocupa porque vai chegar um ponto que vai desaguar de não ter novas ideias. Porque eu não quero pensar, eu não quero ser responsável de nada, eu não preciso de nada. Tá? E isso é preocupante. Por outro lado, no meio dessa história tem muita gente boa que vem vindo aí também. E eu tenho que acreditar que isso vai dar frutos, certo? Então não posso pensar só no lado ruim das coisas. Só que o lado ruim me preocupa, porque o lado ruim é meio grande ultimamente, né? Ou das pessoas meio folgadas, né? Mas, em tudo isso, tu vê, em gerações que tu vê pessoas jovens conversando, a cabeça das pessoas é muito boa. Os que têm um alinhamento são muito bons. E desses eu espero o progresso, a continuidade, a melhoria, o desenvolvimento, tá? Para que as futuras gerações, digamos, lógico, não vão passar pelo que nós passamos, porque a realidade vai ser outra. Mas vai ter situações críticas, talvez piores que as nossas. Porque a nossa dependia só de nós, do nosso trabalho e da nossa dedicação e do nosso esforço. Amanhã depois, essas coisas eu acho que vão depender de outras coisas. Então, essas pessoas têm uma cabeça para funcionar. E que as lideranças, principalmente na regional, se unam um pouquinho mais para desenvolver um pensamento coletivo de região, de desenvolvimento. Nós agradecemos cada mensagem, né? Cada pensamento, cada história lembrada. Muito, muito boas, né? As histórias e que trazem sempre uma continuidade de tudo que já foi dito aqui, né? Que foi compartilhado nos nossos demais episódios do Raízes Ouro Verde. Então, mais uma vez, agradecemos a presença, a participação de vocês e por terem compartilhado aí esses momentos com a gente. É isso mesmo. Obrigada, Bruno, também pela companhia em mais um episódio. E se você gostou do nosso 6º episódio, compartilhe e continue acompanhando todo esse Raízes Ouro Verde, esse projeto tão lindo, né? Que são 35 episódios ao longo de todo esse projeto. Então, tem muita história ainda pra gente compartilhar com vocês. Com certeza. E para quem está acompanhando, que quer assistir novamente, quer compartilhar, lembre-se que o nosso podcast Raízes Ouro Verde está disponível no Spotify e também nas principais plataformas de podcast e no nosso canal oficial no YouTube. A gente já também, como falamos no início aqui, é importante que o pessoal, os associados ou os não associados, se inscrevam para receber as notificações dos novos episódios e acompanhem também no nosso site oficial, www.sicredi-ouroverde35anos.com.br. Lá tem todos os conteúdos dessa etapa, né, de comemoração dos 35 anos da cooperativa e pode ser acessado a qualquer momento. Então, até a próxima semana e o próximo episódio. Até lá!